Aos 65 anos, tudo o que eu conseguia fazer era trabalhar. Minha nora me tratava como uma empregada e meu filho confiscava meu salário. Eles me obrigavam a dormir na garagem durante todo o inverno. Desconfiado, meu chefe bilionário me seguiu. Quando viu minha cama pela janela, chorou e fez algo que mudou tudo. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver até onde minha história chegou. Meu nome é Rosaline. Aos 65 anos, jamais imaginei que estaria dormindo no chão de concreto de uma garagem enquanto meu próprio filho e nora viviam confortavelmente na casa que ajudei a pagar. Mas foi exatamente nessa situação que me encontrei no inverno passado, tremendo de frio sob um cobertor fino que mal cobria minhas articulações artríticas. Tudo começou há 3 anos, quando meu filho Nolan perdeu o emprego. Eu já trabalhava como governanta para o Sr. Winston Blackwood, um bilionário dono de várias empresas de tecnologia na cidade. O salário era razoável, $15 por hora, e o Sr. Blackwood era sempre respeitoso, nunca exigente ou cruel como algumas das pessoas ricas para quem trabalhei ao longo dos anos. Quando Nolan me ligou naquele dia, sua voz estava tensa de preocupação. Mãe, detesto pedir isso, mas Carla e eu estamos passando por muitas dificuldades. Estamos com o pagamento da hipoteca atrasado e podemos perder a casa. É claro que eu disse sim. Que mãe não diria? Mudei-me para a casa deles temporariamente, pensando que seria apenas até Nolan encontrar outro emprego. Comecei a dar a eles todo o meu salário, $600 por semana, ficando apenas com $20 para minhas necessidades pessoais. Só até nos recuperarmos, prometeu Nolan. Mas Nolan nunca pareceu se esforçar muito para encontrar trabalho. E Carla? Carla me tratou como uma funcionária contratada desde o momento em que entrei pela porta. Rosaline, a cozinha está uma bagunça, ela gritava da sala de estar, sem nunca se dar ao trabalho de se levantar do sofá onde passava a maior parte dos dias assistindo a reality shows. E quando você terminar com isso, o banheiro precisa ser limpo. Mordi a língua. Disse a mim mesma que isso era temporário. Disse a mim mesma que estava ajudando minha família. A situação da garagem começou há 6 meses. Carla anunciou que ia transformar meu pequeno quarto em um escritório para seus empreendimentos comerciais, que pareciam consistir principalmente em comprar e revender produtos de beleza online, embora eu nunca tenha visto muita venda acontecendo de fato. Não se preocupe, Rosaline, disse Carla com aquele sorriso doce que nunca chegava aos seus olhos. A garagem é aquecida. Você ficará bem lá fora até encontrarmos outra solução. Mas o aquecimento mal funcionava. O chão de concreto era frio e úmido, e a única janelinha estava rachada, deixando entrar o ar gelado durante todo o inverno. Eu dormia num colchão velho com cheiro de mofo, coberto com qualquer cobertor que encontrasse pela casa quando Carla não estava olhando. Todas as manhãs, eu acordava às 5h30 para me arrumar para trabalhar na propriedade do Sr. Blackwood. Minhas articulações doíam por causa do frio e da superfície dura em que eu dormia. Às vezes, meus dedos estavam tão rígidos que eu mal conseguia abotoar meu uniforme, as mesmas 2 blusas brancas e calças pretas que eu usava há anos. Eu as lavava à mão na pia da garagem, porque usar a máquina de lavar da casa exigia a permissão de Carla. A mansão do Sr. Blackwood era como entrar em outro mundo, pisos de mármore, lustres de cristal e aconchego, um aconchego abençoado que me envolvia como um abraço todas as manhãs quando eu passava pela entrada de serviço. A casa tinha 12 cômodos, cada um mais bonito que o outro, mas eu limpei apenas as áreas principais e o escritório do Sr. Blackwood. Ele era um homem tranquilo, provavelmente na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos azuis bondosos que pareciam perceber tudo. Trabalhei para ele durante 4 anos, e ele nunca levantou a voz para mim, nunca reclamou do meu trabalho, nunca me fez sentir inferior ou sem valor como alguns empregadores faziam. Mas ultimamente, tenho sentido o olhar dele sobre mim com mais frequência. Percebi que ele franzia a testa quando pensava que eu não estava olhando, principalmente nas manhãs em que eu não conseguia disfarçar o meu cansaço. Senhora Patterson, disse ele numa manhã de terça-feira enquanto eu tirava o pó do escritório dele. Ele sempre me chamava de Senhora Patterson, mesmo eu tendo lhe contado anos atrás que o Sr. Patterson havia falecido e que eu havia voltado a usar meu nome de solteira. A senhora está se sentindo bem? Parece cansada ultimamente. Minhas mãos pararam sobre a escrivaninha de mogno. Forcei um sorriso, o mesmo que vinha praticando há meses. Estou bem, Sr. Blackwood.
Só estou ficando mais velho. O senhor sabe como é. Ele estudou meu rosto por um longo momento. Talvez você devesse consultar um médico. Terei prazer em providenciar para que você tire uma licença remunerada. É claro que a gentileza em sua voz quase me quebrou. Tive que me virar, fingindo me concentrar em organizar seus papéis. Isso é muito gentil, mas estou perfeitamente bem. Sinceramente, o que eu poderia lhe dizer? Que eu dormia numa garagem como um cachorro de rua. Que meu próprio filho levava a cada centavo que eu ganhava enquanto a esposa dele me tratava como uma empregada na casa da minha própria família. Que em algumas manhãs eu sentia tanto frio que mal conseguia sentir as mãos. E que em algumas noites eu chorava até dormir, me perguntando como minha vida tinha chegado a esse ponto. Não, eu não podia lhe dizer isso. O Sr. Blackwood era um bom homem, mas era meu patrão, não meu amigo. Meus problemas não eram da conta dele. Naquela tarde, peguei o ônibus para casa. Eu havia vendido meu carro para ajudar com as despesas de Nolan e Cala 8 meses atrás. A casa parecia linda por fora, uma charmosa casa colonial de 2 andares com um gramado bem cuidado e canteiros de flores. Ninguém imaginaria que a mulher que ajudava a mantê-la vivia como uma sem-teto na garagem. Entrei pela porta da cozinha, na esperança de comer um lanche rápido antes de me refugiar no meu canto frio da garagem. Mas Cala estava me esperando, de braços cruzados e com uma expressão furiosa. Onde está o dinheiro desta semana? Ela exigiu, sem sequer cumprimentar. Tirei um envelope da minha bolsa. $600 em dinheiro vivo, como toda semana. Cala arrancou o dinheiro das minhas mãos e contou 2 vezes, como se eu tivesse roubado algo da minha própria contribuição. É só isso? Perguntou ela, desconfiada. Sim, é tudo. Ela enfiou o dinheiro na sua bolsa de grife, a mesma bolsa que custava mais do que eu ganhava em um mês. Ótimo, porque Nolan e eu estávamos conversando e achamos que você talvez precise contribuir mais. O custo de vida está subindo e, francamente, ter você aqui é caro. Eu a encarei, sem palavras. Caro? Eu comprava minha própria comida, lavava minha própria roupa, limpava a casa e dava a eles cada centavo que ganhava, exceto $20 por semana para passagem de ônibus e necessidades básicas. Não entendo, disse baixinho. Como eu poderia contribuir mais? Eu já te dou todo o meu salário. Cala revirou os olhos. Talvez você pudesse pedir um aumento ao seu chefe ou arrumar um segundo emprego. Você só trabalha para ele 5 dias por semana. O que você faz nos seus fins de semana? O que eu fazia nos meus fins de semana? Passava-os a recuperar da semana, a tentar aquecer-me na biblioteca local porque lá havia aquecimento, a lavar a roupa à mão e a pensar em como é que tinha ido parar a este pesadelo. Eu vou pensar nisso, consegui dizer. Ótimo. Ah, e Rosalind, a voz de Cala tornou-se enjoativamente doce. Convidei os Hendersons para jantar amanhã à noite. Certifique-se de ficar na garagem durante a visita deles. Não queremos ter que explicar porque a mãe do Nolan está morando aqui como se fosse um caso de caridade. Cada palavra era como uma facada no meu coração. Assenti em silêncio e voltei para a garagem, onde minha cama me esperava, um colchão no chão ao lado de caixas de decorações de Natal e equipamentos antigos de jardinagem. Deitada ali naquela noite, ouvindo o vento assobiar pela janela entreaberta, me perguntei como eu havia me tornado tão invisível na vida do meu próprio filho. Quando deixei de ser sua mãe e me tornei apenas mais uma conta a pagar, mais um problema para administrar. Mas, mesmo enquanto esses pensamentos me atormentavam, eu me agarrava a um pequeno consolo. Amanhã eu voltaria para a casa do Sr. Blackwood, onde eu era tratado com dignidade e respeito, onde ninguém me olhava como se eu fosse um fardo. Eu não fazia ideia de que amanhã seria o dia em que tudo começaria a mudar. A doença começou leve, apenas uma tosse persistente que atribuía à garagem úmida e à aproximação do inverno. Mas, na 3ª semana de novembro, eu mal conseguia passar uma manhã sem parar para recuperar o fôlego. E meu peito parecia pesado, como se alguém estivesse sentado nele. Eu estava tirando o pó da sala de estar do Sr. Blackwood quando fui atingida por uma crise de tosse. Foi violenta e repentina, me fazendo curvar enquanto eu lutava para respirar. Quando finalmente passou, notei pequenas gotas de sangue no pano branco que eu tinha na mão. Senhora Patterson. A voz do Sr. Blackwood veio de trás de mim, carregada de alarme.
Eu não o tinha ouvido entrar na sala. Meu Deus, a senhora está bem? Dobrei rapidamente o pano, escondendo o sangue, e forcei mais um daqueles sorrisos ensaiados. Só uma tosse leve, Sr. Blackwood. Nada sério. Mas sua expressão me disse que ele não estava acreditando. Seus olhos azuis estavam cheios de preocupação enquanto ele examinava meu rosto, provavelmente percebendo que eu vinha tentando esconder, as olheiras, o jeito como minhas roupas ficavam mais folgadas no meu corpo a cada semana, o tremor nas minhas mãos causado pelo cansaço e pelo frio. Senhora Patterson, acho que a senhora deveria consultar um médico imediatamente. Vou ligar para o meu médico particular agora mesmo. Não. A palavra saiu mais áspera do que eu pretendia. Suavizei meu tom rapidamente. Não, obrigada, Sr. Blackwood. Agradeço sua preocupação, mas não posso me dar ao luxo de tirar folga do trabalho agora. Minha família, eles contam comigo. Seu semblante se franziu ainda mais. Senhora Patterson, sua saúde é mais importante que o trabalho. Pagarei por todo o tempo que a senhora precisar se ausentar e cobrirei todas as despesas médicas. A gentileza dele quase me quebrou completamente. Tive que me virar e me ocupar em tirar o pó do mesmo lugar repetidas vezes. Isso é muito generoso, mas eu realmente não posso. Por favor, preciso terminar meu trabalho. Naquela noite, cometi o erro de mencionar para Carla que não estava me sentindo bem, na esperança de que ela demonstrasse ao menos um pouco de preocupação ou sugerisse que eu descansasse por um dia. Em vez disso, ela ergueu os olhos do celular com irritação. Bom, é melhor você nem pensar em ligar dizendo que está doente para o trabalho. Já estamos com a conta de luz atrasada e eu não vou te acobertar se você resolver ser preguiçoso. Não estou com preguiça, disse baixinho. Acho que posso estar com bronquite ou algo pior. Estou tossindo sangue. A expressão de Carla não mudou. Isso provavelmente é só por causa da poeira na casa daquele ricaço. Tome um xarope para tosse e pare de fazer drama. Naquela noite, enquanto eu tremia de frio no meu colchão na garagem, a tosse piorou. Cada crise me deixava sem fôlego e tonto, e o gosto metálico na boca me dizia que o sangue não ia embora. Mas eu não podia me dar ao luxo de faltar ao trabalho, literalmente não podia. Se eu não trouxesse para casa aqueles $600 na próxima sexta-feira, Carla tornaria minha vida ainda mais miserável do que já era. Na manhã seguinte, mal conseguia ficar de pé. Minhas pernas estavam fracas e o quarto girava quando tentei me vestir. Mas me forcei a me arrumar, levando o dobro do tempo de sempre para abotoar a blusa com os dedos trêmulos. Na casa do Sr. Blackwood, tentei trabalhar em silêncio, na esperança de que ele não percebesse quantas vezes eu precisava parar para descansar. Mas, no meio da limpeza do escritório, fui atingida por outra crise de tosse. Desta vez, não consegui esconder o sangue. O Sr. Blackwood apareceu na porta justamente quando eu estava tentando limpar as manchas de seu tapete caro. Já chega, disse-lhe firmemente. Vou levá-la ao hospital agora mesmo. Sr. Blackwood, por favor. Eu não tenho condições de pagar? Não me importa o que você possa pagar. É evidente que você está muito doente e eu não vou permitir que você desmaie na minha casa porque me preocupei demais com a etiqueta para insistir que você recebesse atendimento médico. Ele já estava pegando o celular, provavelmente para ligar para o motorista. O pânico me invadiu. Se eu fosse para o hospital, se eu faltasse ao trabalho, Carla ficaria furiosa. Ela poderia até me expulsar de casa. E aí, para onde eu iria? Por favor, sussurrei. E algo na minha voz o fez parar. Por favor, não me faça ir. Eu não posso. Minha nora ficará muito brava se eu faltar ao trabalho. Ela conta com o meu salário. O Sr. Blackwood olhou fixamente para mim por um longo momento, e eu percebi uma mudança em sua expressão. Senhora Patterson, quanto a senhora ganha trabalhando aqui? $600 por semana, respondi honestamente. E para onde vai esse dinheiro? Hesitei. Nunca havia falado sobre minha vida pessoal com nenhum empregador. Mas algo em seu tom gentil, a preocupação genuína em seus olhos, fez com que a verdade escapasse. Dou dinheiro para meu filho e minha nora. Eles estão passando por dificuldades financeiras. Tudo isso?
Assenti com a cabeça, sentindo o calor subir pelo meu pescoço em constrangimento. Senhora Patterson, disse-lhe com cautela, onde a senhora mora? Essa pergunta eu não consegui responder. Olhei para as minhas mãos, focando em um pequeno corte na junta do meu dedo, que eu tinha feito com as bordas ásperas de uma caixa de papelão na garagem. O Sr. Blackwood ficou em silêncio por tanto tempo que finalmente levantei os olhos. Sua expressão havia mudado completamente. A máscara de empregador educado sumiu, substituída por algo mais profundo, mais preocupado. Quero que você vá para casa hoje, disse-lhe finalmente. Descanse, melhore e reflita se as pessoas para quem você está dando seu dinheiro realmente se importam com o seu bem-estar. Sr. Blackwood. Isto não é um pedido, Sra. Patterson. A senhora está doente e precisa descansar. Voltarei a vê-la quando estiver melhor. Eu queria discutir, mas outra crise de tosse me acometeu, e eu soube que não tinha escolha. Juntei minhas coisas com as mãos trêmulas e fui para o ponto de ônibus. A viagem para casa pareceu interminável. Cada solavanco na estrada provocava uma pontada de dor no meu peito, e eu me vi agarrando o banco para me manter em pé. Quando cheguei ao meu ponto, estava tonta e com náuseas. Mas o meu verdadeiro pesadelo estava à minha espera em casa. O que você está fazendo aqui? Perguntou Kala assim que entrei pela porta da cozinha. Ainda nem é meio-dia. Estou doente, eu disse simplesmente. O Sr. Blackwood me mandou para casa. Os olhos de Kala brilharam de raiva. Doente? Como assim, doente? Você não pode estar doente, Rosalind. Você sabe que os Petersons vêm aqui hoje à noite? Preciso que esta casa esteja impecável e que você fique na garagem para que eles não a vejam. Kala, acho que preciso consultar um médico. Estou tossindo sangue. Ah, pelo amor de Deus, ela retrucou. Você está sendo muito dramática. Tome um Tilenol e aguente firme. Adultos não podem faltar ao trabalho só porque tem uma tossezinha. Antes que eu pudesse responder, ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Vou fazer compras para o jantar hoje à noite. Certifique-se de que este lugar esteja limpo quando eu voltar e tente não parecer tão patética quando os Petersons chegarem. A porta da frente bateu com força, me deixando sozinha em casa. Afundei em uma das cadeiras da cozinha, algo que geralmente não me era permitido fazer, e coloquei a cabeça entre as mãos. Como minha vida tinha se tornado isso? Criei Nolan sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando ele tinha apenas 8 anos. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dele, sacrifiquei meus próprios sonhos para garantir que ele tivesse todas as oportunidades. E foi assim que ele me retribuiu, deixando que a esposa dele me tratasse como um fardo, como uma hóspede indesejada naquela que deveria ser a casa da minha família. Naquela noite, enquanto ouvia Kala rindo com os Petersons através das finas paredes da garagem, falando sobre seu negócio online de sucesso e a vida maravilhosa que levavam juntos, percebi que algo havia se quebrado dentro de mim. Não apenas fisicamente, embora a tosse estivesse piorando, mas emocionalmente. Eu estava morrendo lentamente naquela garagem, e minha própria família não se importava o suficiente para notar. O que eu não sabia era que outra pessoa estava começando a perceber, alguém que tinha o poder de mudar tudo. Mas primeiro, eu precisava sobreviver tempo suficiente para que essa mudança acontecesse. Não voltei ao trabalho por 3 dias. Na terceira manhã, a tosse havia se transformado em algo que parecia um afogamento de dentro para fora. Cada respiração era uma luta, e o sangue que eu tossia estava mais escuro e mais frequente. Eu sabia que precisava de atendimento médico, mas toda vez que mencionava isso para Kala, ela me ignorava com crescente irritação. Você está sendo ridícula, Rosalind, disse ela naquela quarta-feira de manhã enquanto eu estava sentada à mesa da cozinha, fraca demais para ficar de pé por mais de alguns minutos. As pessoas não morrem assim, por causa de uma tossezinha. Você provavelmente só está tentando faltar ao trabalho para poder ficar de bobeira. Olhei para ela incrédula. Kala, mal consigo respirar. Acho que estou com pneumonia. Ela revirou os olhos e continuou mexendo no celular. Bem, se você está tão doente, talvez devesse voltar para a sua casa para não infectar o resto de nós. A crueldade em sua voz não deveria mais me surpreender, mas surpreendeu. Isso deveria ser temporário, sussurrei. Você disse que eu poderia ficar até Nolan encontrar um emprego. Bem,
talvez se você não fosse um peso tão grande para os nossos recursos, poderíamos permitir que ele fosse mais seletivo em relação às suas oportunidades. Eu queria salientar que Nolan passava a maior parte dos seus dias jogando videogame ou encontrando amigos para almoçar em restaurantes que eu não podia pagar, mas não tinha energia para discutir. Em vez disso, refugiei-me na garagem, onde o frio de dezembro transformará meu quarto improvisado em um congelador. O que eu não sabia era que o Sr. Blackwell estava tentando entrar em contato comigo. Ele ligou 2 vezes para o telefone fixo, mas Kala disse a ele que eu estava fora fazendo compras e que retornaria a ligação. Ela nunca me passou os recados. Na noite de quinta-feira, algo mudou no comportamento do Sr. Blackwell. Mais tarde, eu descobriria que ele estava cada vez mais preocupado com a minha ausência e decidirá tomar as rédeas da situação. Eu estava deitada no meu colchão na garagem, enrolada em todos os pedaços de tecido que consegui encontrar, quando ouvi um carro entrar na nossa garagem. Através da janela entreaberta, pude ver os faróis, mas não eram do carro rosa-choque da Kala nem do sedã velho do Nolan. Era algo caro e elegante. Meu coração parou quando reconheci a Mercedes preta. Sr. Blackwell. O pânico me invadiu. O que ele estava fazendo ali? Teria acontecido alguma coisa no trabalho? Estaria bravo por eu ter faltado tantos dias? Tentei me sentar, mas o movimento desencadeou outra crise violenta de tosse que me deixou ofegante e cuspindo sangue na toalha velha que eu estava usando. Ouvi a porta do carro bater e, em seguida, passos na entrada de cascalho. O som foi ficando mais fraco à medida que ele caminhava em direção à porta da frente da casa. Prendi a respiração, esforçando-me para ouvir o que estava acontecendo. A campainha tocou e ouvi a voz abafada de Kala através da parede da garagem. Ela provavelmente estava tentando encantá-lo, usando seu charme como fazia com todos os vizinhos e visitantes. Não consegui entender as palavras, mas percebi o tom leve, amigável, completamente diferente da voz que ela usava comigo. Então ouvi algo que me fez gelar o sangue. A risada de Kala, seguida de, ela não está aqui agora. Emergência familiar. Você sabe como é. Ela provavelmente ficará fora por mais uma semana ou mais. Ela estava mentindo. Ela estava dizendo ao Sr. Blackwell que eu não estava lá, que eu estava fora resolvendo alguma emergência inventada. Por que ela faria isso? Ouvi a porta da frente fechar e pensei que o Sr. Blackwell tivesse ido embora. Mas então algo inesperado aconteceu. O motor do carro não pegou. Em vez disso, ouvi passos novamente, mas pareciam estar circulando pela casa em vez de voltarem para o carro. Pela minha janela entreaberta, deslumbrei uma figura caminhando lentamente ao lado da casa, permanecendo nas sombras. Meu coração disparou quando percebi o que estava acontecendo. O Sr. Blackwell não estava indo embora. Ele estava investigando. Tentei me encolher no colchão, puxando o cobertor fino sobre a cabeça. E se ele me encontrasse aqui? O que ele pensaria? Como eu poderia explicar que estava vivendo assim enquanto trabalhava para ele todos os dias, fingindo que estava tudo bem? Os passos pararam bem em frente à garagem. Prendi a respiração, rezando para que ele fosse embora. Mas então ouvi algo que quase me fez parar o coração, uma inspiração profunda, quase um suspiro, através da fresta da janela. O Sr. Blackwell estava olhando diretamente para mim. Na escuridão, eu não conseguia ver seu rosto claramente, mas sua silhueta estava congelada no lugar. Ele via tudo, o colchão no chão de concreto, a pilha de cobertores que era meu único lugar para me aquecer, as caixas de papelão que eu usava como móveis improvisados, o balde no canto que servia de banheiro quando a casa estava trancada à noite. Por um tempo que pareceu uma eternidade, nenhum de nós se moveu. Eu estava paralisada de vergonha, e ele parecia paralisado de choque. Então ouvi algo que partiu meu coração completamente, um som que era inconfundivelmente de choro. O Sr. Blackwell, esse homem poderoso e bem-sucedido que inspirava respeito nas salas de reuniões e era dono de empresas milionárias, estava chorando ao ver como eu estava vivendo. Sua mão subiu até a janela, pressionando o vidro como se quisesse alcançá-lo e me puxar para fora dali. Agora eu conseguia vê-lo com mais clareza, e seu rosto estava molhado de lágrimas. Sua boca se movia, e embora eu não conseguisse ouvir as palavras, eu podia ler seus lábios. Meu Deus! Meu Deus! Eu queria desaparecer, afundar no chão de concreto e nunca mais encará-lo. Tentei me encolher no colchão,
puxando o cobertor fino sobre a cabeça. E se ele me encontrasse aqui? O que ele pensaria? Como eu poderia explicar que estava vivendo assim enquanto trabalhava para ele todos os dias, fingindo que estava tudo bem? Os passos pararam bem em frente à garagem. Prendi a respiração, rezando para que ele fosse embora. Mas então ouvi algo que quase me fez parar o coração, uma inspiração profunda, quase um suspiro, através da fresta da janela. O Sr. Blackwood estava olhando diretamente para mim. Na escuridão, eu não conseguia ver seu rosto claramente, mas sua silhueta estava congelada no lugar. Ele via tudo: o colchão no chão de concreto, a pilha de cobertores que era meu único lugar para me aquecer, as caixas de papelão que eu usava como móveis improvisados, o balde no canto que servia de banheiro quando a casa estava trancada à noite. Por um tempo que pareceu uma eternidade, nenhum de nós se moveu. Eu estava paralisada de vergonha, e ele parecia paralisado de choque. Então ouvi algo que partiu meu coração completamente, um som que era inconfundivelmente de choro. O Sr. Blackwood, esse homem poderoso e bem-sucedido que inspirava respeito nas salas de reuniões e era dono de empresas milionárias, estava chorando ao ver como eu estava vivendo. Sua mão subiu até a janela, pressionando o vidro como se quisesse alcançá-lo e me puxar para fora dali. Agora eu conseguia vê-lo com mais clareza, e seu rosto estava molhado de lágrimas. Sua boca se movia, e embora eu não conseguisse ouvir as palavras, eu podia ler seus lábios. Meu Deus! Meu Deus! Eu queria desaparecer, afundar no chão de concreto e nunca mais encará-lo. Mas então outra crise de tosse me acometeu, violenta e desesperada, e eu não conseguia abafar o som. O sangue espirrou no cobertor, escuro e aterrador na penumbra. O Sr. Blackwood afastou-se da janela e eu pensei que ele estivesse indo embora, enojado com o que tinha visto. Mas, em vez disso, ouviu-se movendo em direção à porta lateral da garagem. Meu coração disparou quando percebi que ele estava entrando. A porta rangeu ao abrir, e de repente ele estava lá, preenchendo a entrada como um anjo vingador. Ele observou a cena diante de si, eu encolhida em um colchão imundo, cercada pelos destroços da minha vida despedaçada, visivelmente doente e à beira da morte. Sra. Patterson, disse ele, com a voz embargada pela emoção. O que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Eu não conseguia falar. Só conseguia encará-lo, mortificada por ele estar me vendo daquele jeito. Toda a dissimulação havia desaparecido. Não havia como mentir, não havia como fazer parecer que aquilo era outra coisa, uma mulher de 65 anos vivendo em condições que seriam inaceitáveis até para um animal. Ele se aproximou, e eu pude ver as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto. Há quanto tempo você vive assim? Por favor, sussurrei, finalmente encontrando minha voz. Por favor, não me demita. Eu sei que isso parece ruim, mas posso explicar. Demitir você? Sua voz falhou. Sra. Patterson, eu não vou demitir você. Vou ajudá-la. Mas primeiro, preciso entender o que está acontecendo. Aquela mulher que atendeu a porta me disse que a senhora estava ausente devido a uma emergência familiar. Essa é minha nora, Cala, consegui dizer entre respirações curtas. Ela não gosta que as visitas saibam que eu moro aqui. A expressão do Sr. Blackwood escureceu. Morar aqui? Na garagem? Assenti com a cabeça, sem conseguir encará-lo. E o seu filho? Onde ele está em tudo isso? Ele está lá dentro, eu disse baixinho. Ele perdeu o emprego há 3 anos e eles precisam de ajuda com as despesas. Eu dou meu salário todo dia para eles, para ajudar. Tudo. Tudo isso, confirmei. O Sr. Blackwood permaneceu em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz era mortalmente calma. Sra. Patterson, quero que me ouça com muita atenção. O que está acontecendo com a senhora aqui, isso não é ajuda. Isso é abuso. Aquela palavra me atingiu como um soco físico. Abuso? Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eram meus familiares, meu filho. Com certeza eles não estavam me abusando. Eles só estavam passando por dificuldades. Não é tão simples assim, comecei a dizer. Mas ele ergueu a mão. Sra. Patterson, tenho 62 anos. Já vi muita coisa na minha vida e sei reconhecer abuso quando vejo.
A senhora está sendo explorada, negligenciada e maltratada por pessoas que deveriam protegê-la. Outra crise de tosse me acometeu e, quando passou, vi que seu rosto empalidecera com a quantidade de sangue que eu havia expelido. Chega, disse-lhe firmemente. Você vem comigo agora mesmo. Vamos para o hospital e você não volta mais aqui. Não posso, protestei fracamente. Eles precisam do meu salário. Se eu não trabalhar... Senhora Patterson, disse-lhe gentilmente, ajoelhando-se ao lado do meu colchão para que ficássemos na mesma altura. Quando foi a última vez que alguém naquela casa perguntou como a senhora estava se sentindo? Quando foi a última vez que demonstraram preocupação com o seu bem-estar? Quando foi a última vez que a trataram como um ser humano, e não como uma fonte de renda? Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu, porque a verdade era que eu não conseguia me lembrar. Vou cuidar de você, disse o Sr. Blackwood. E havia algo em sua voz que me lembrou o pai que perdi 40 anos atrás. Mas primeiro, preciso que você confie em mim. Você consegue fazer isso? Olhando em seus gentis olhos azuis, vendo a preocupação e o cuidado genuínos ali presentes, percebi algo que deveria ter sido óbvio há muito tempo. Este homem, meu empregador, se importava mais com o meu bem-estar do que minha própria família. Assenti com a cabeça e, pela primeira vez em 3 anos, senti algo que quase havia esquecido que existia: esperança. A internação hospitalar durou 4 dias. O médico confirmou pneumonia, além de desnutrição grave e o que ele delicadamente chamou de sinais compatíveis com exposição prolongada ao frio e ao estresse. O Sr. Blackwood Winston, como ele insistia que eu o chamasse agora, nunca saiu do meu lado, exceto para fazer telefonemas misteriosos no corredor. No 4º dia, quando finalmente consegui me sentar sem sentir tontura, Winston me fez uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Rosalind, disse ele, puxando uma cadeira para perto da minha cama de hospital. Tenho uma proposta para você. Sou dono de uma pequena casa de hóspedes na minha propriedade. Costumava ser a casa do jardineiro. Está vazia há 2 anos, desde que Harold se aposentou. Gostaria que você morasse lá. Pisquei para ele, certa de que tinha entendido errado. Está totalmente mobiliada, tem cozinha e banheiro próprios, e é aconchegante. Ele sorriu levemente. Muito aconchegante. Gostaria também de ampliar suas responsabilidades na casa principal. Em vez de apenas cuidar da limpeza, gostaria que você administrasse toda a residência, supervisionando os outros funcionários, gerenciando os horários e cuidando do relacionamento com os fornecedores. O cargo oferece um salário de $900 por semana. $900. Senti-me fraca e não foi por causa da medicação. Winston, isso é incrivelmente generoso, mas não posso aceitar caridade. Isto não é caridade, Rosalind. É uma oferta de emprego. Há anos que quero contratar uma governanta, mas nunca encontrei alguém em quem confiasse completamente. Você trabalhou para mim durante 4 anos com total confiabilidade e integridade. Você é exatamente o que eu preciso. Encarei-o, tentando processar o que ele estava dizendo. Mas e o Nolan e a Kala? Eles contam com o meu salário. A expressão de Winston endureceu ligeiramente. Rosalind, seu filho tem 38 anos. Se ele não consegue sustentar a si mesmo e a esposa sem explorar a mãe idosa, esse é um problema que ele precisa resolver. A palavra exploração andoeu, mas eu não podia mais negar sua precisão. Pense bem, continuou Winston. Você teria seu próprio espaço, sua própria renda e estaria fazendo um trabalho que realmente utiliza sua inteligência e experiência. Quando foi a última vez que alguém naquela casa te tratou como se você fosse importante? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O nome de Kala apareceu na tela e meu estômago se contraiu instantaneamente de ansiedade. Winston percebeu minha reação e franziu a testa. Responda, disse-lhe em voz baixa. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Com os dedos trêmulos, atendi a ligação. Rosalind. A voz de Kala estava áspera, carregada de irritação. Onde diabos você está? Você sumiu por 4 dias e o aluguel vence semana que vem. Precisamos do seu salário. Não foi você está bem, nem estávamos preocupados. Foram apenas pedidos de dinheiro. Estive no hospital, disse eu em voz baixa.
Tive pneumonia. Pneumonia? O tom de Carla sugeria que ela achava que eu estava mentindo. Bem, até quando você vai prolongar isso? Porque temos contas a pagar e suas pequenas férias precisam acabar. O rosto de Winston ficou perigosamente calmo enquanto ele ouvia o que ela tinha a dizer na conversa. Vou receber alta hoje, eu disse. Mas Carla, preciso te contar uma coisa. O Sr. Blackwood me ofereceu um cargo como administradora da casa, com moradia e alimentação inclusas. O quê? A voz de Carla quase se tornou um grito. Você não pode fazer isso. Nós dependemos da sua renda. Você não pode simplesmente abandonar sua família. Não se trata de abandono. Sim, é verdade. Depois de tudo que fizemos por você, deixando você morar conosco, é assim que você nos retribui? Fugindo para brincar de casinha com algum velho rico? Senti meu rosto queimar de humilhação, consciente de que Winston podia ouvir cada palavra. Carla, você me fez dormir na garagem. Eu quase morri de pneumonia porque... Ah, não seja tão dramática. A garagem era temporária e você sabe disso. Você está sendo completamente egoísta, Rosalind. O que eu vou dizer para o Nolan? Que a mãe dele nos abandonou por dinheiro. Winston estendeu a mão para pegar o telefone, e algo em sua expressão me fez entregá-lo sem questionar. Senhora Carla, disse ele, com uma voz perfeitamente educada, mas com um tom cortante. Este é Winston Blackwood, o empregador de Rosalind. Pude perceber a mudança imediata na voz de Carla, que se tornou enjoativamente doce. Oh, Sr. Blackwood, sinto muito. Não sabia que Rosalind estava com o senhor. Que bom que o senhor a visitou no hospital. Sim, foi bastante esclarecedor. Veja bem, eu não fazia ideia de que minha funcionária estava morando em uma garagem, sofrendo de uma doença grave, enquanto sua família recebia todo o seu salário. Silêncio por parte de Carla. Ofereci a Rosalind um cargo como minha administradora doméstica, continuou Winston, com naturalidade. O trabalho inclui acomodação e um aumento salarial significativo. Tenho certeza de que, como sua família amorosa, vocês ficarão felizes em saber que ela finalmente viverá em condições dignas de um ser humano. Espere um minuto. A voz de Carla havia se tornado agressiva novamente. Rosalind tem responsabilidades com esta família. Nós a acolhemos quando ela não tinha para onde ir. Você a acolheu e a fez dormir em uma garagem sem aquecimento, enquanto ficava com todo o salário dela, interrompeu Winston, com a voz ainda calma, mas ameaçadora. Acredito que o termo jurídico para esse tipo de situação seja exploração de pessoa idosa. Outro silêncio. Rosalind é uma mulher adulta que pode tomar suas próprias decisões, continuou Winston. Mas achei que você deveria saber que ela não estará mais disponível como sua fonte de renda pessoal. Você precisará encontrar outras alternativas. Você não pode fazer isso, explodiu Carla. Ela é da nossa família. Você não pode simplesmente tirá-la de nós. Não estou roubando ninguém. Estou oferecendo emprego a alguém que foi vergonhosamente maltratada por pessoas que dizem amá-la. A voz de Winston baixou ainda mais. E se você tentar assediar ou intimidar Rosalind de alguma forma, terei prazer em discutir o seu tratamento com as autoridades competentes. Ele encerrou a chamada e me devolveu o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Winston, não sei se consigo fazer isso. Eles são minha família. Não, Rosalind. A família não te trata da maneira como tem te tratado. A família não te faz dormir numa garagem. A família não fica com todo o seu salário enquanto você definha de desnutrição e doença. Ele tinha razão, mas a culpa era insuportável. E se Nolan realmente precisar do dinheiro? E se eles perderem a casa? Winston analisou meu rosto atentamente. Rosalind, quanto você acha que Nolan e Carla gastam mensalmente com itens não essenciais? Entretenimento, jantares fora, compras. Pensei nas bolsas de grife da Carla, nas suas idas semanais ao salão de manicure, nos jantares caros que elas pediam enquanto eu comia sanduíches de pasta de amendoim. Eu não sei exatamente. Eu diria que é bem mais do que $600. Eles não precisam do seu dinheiro para sobreviver. Eles queriam manter um estilo de vida que, na verdade, não podem pagar.
Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou novamente. Desta vez era Nolan. Mãe? Sua voz estava tensa. Kala me contou o que aconteceu. Você não pode estar pensando seriamente em se mudar. Nolan, eu quase morri morando naquela garagem. Eu tive pneumonia e ninguém sequer. Tudo bem, talvez a ideia da garagem não tenha sido a ideal, mas podemos dar um jeito. Talvez você possa levar o sofá para a sala de estar, ou podemos improvisar algo no porão. Não se trata de sinto muito que você estivesse doente. Nem de eu deveria ter cuidado melhor de você. Trata-se apenas de logística para continuar a exploração. Nolan, o Sr. Blackwood me ofereceu um bom emprego com acomodações decentes. É uma oportunidade maravilhosa. Mas e nós, mãe? Temos contado com a sua ajuda. Se você for embora, podemos perder tudo. A culpa me atingiu como um soco físico, como sempre acontecia. Eu criei Nolan sozinha, sacrifiquei tudo pelo futuro dele, e agora ele estava me pedindo para sacrificar também minha saúde e dignidade. Talvez eu pudesse te dar parte do meu novo salário, me peguei dizendo. Não tudo, mas alguma coisa para ajudar. Winston balançou a cabeça firmemente e estendeu a mão para pegar o telefone novamente. Hesitei, mas algo em sua expressão me fez confiar nele. Nolan, aqui é Winston Blackwood, disse-lhe ao telefone. Entendo que você está preocupado em perder o apoio financeiro de sua mãe. Eu conseguia ouvir a voz de Nolan pelo alto-falante, tentando usar seu charme. Sr. Blackwood, eu realmente agradeço por cuidar da minha mãe, mas ela tem nos ajudado a superar um momento difícil. E Nolan, você tem 38 anos. Por quanto tempo exatamente você planejava viver da renda da sua mãe idosa? Não é nada disso, senhor. É apenas temporário, até que eu consiga me recuperar. 3 anos não é exatamente temporário. E fazer sua mãe dormir na garagem enquanto você fica com todo o salário dela, como você justifica isso para si mesmo? A linha ficou em silêncio. Sua mãe está se mudando para uma acomodação adequada e começando um novo emprego com remuneração apropriada para alguém com sua experiência e confiabilidade. Sugiro que você e sua esposa descubram como se sustentar como outros adultos da sua idade. Winston encerrou a chamada e olhou para mim com olhos gentis, porém firmes. Rosalind, você criou esse menino e lhe deu todas as vantagens que pôde. Seu trabalho como mãe está feito. É hora de começar a cuidar de si mesma. Ao recostar-me nos travesseiros do hospital, percebi que, pela primeira vez em 3 anos, me sentia segura. Winston não estava apenas me oferecendo um emprego. Ele estava me oferecendo a chance de me lembrar da sensação de ser tratada com dignidade e respeito. A parte mais difícil seria acreditar que eu merecia isso. A casa de hóspedes era como entrar num conto de fadas. O piso de madeira brilhava sob a luz suave, e a cozinha era pequena, mas perfeitamente equipada com tudo o que eu precisava. O quarto tinha uma cama de verdade com lençóis limpos e um edredom grosso. E o banheiro tinha uma banheira funda onde passei minha primeira noite relaxando, deixando o calor penetrar nos ossos que estavam gelados há muito tempo. Durante 2 semanas, vivi em plena paz. Winston tinha razão. Meu novo papel como administradora da casa me permitiu usar habilidades que eu havia esquecido que possuía. Eu coordenava o serviço de jardinagem, gerenciava o cronograma de limpeza da casa principal e até ajudei Winston a organizar seu escritório em casa. Ele me tratava como uma igual profissional, pedindo minha opinião sobre as decisões da casa e respeitando meu julgamento. Eu devia ter imaginado que não ia durar. Numa tarde de terça-feira, enquanto revisava faturas na mesa da cozinha da casa principal, ouvi um carro na entrada da garagem. Pela janela, reconheci o sedã velho do Nolan. Imediatamente senti um nó no estômago de ansiedade. Winston estava em seu escritório numa teleconferência, então fui atender a porta. Mas quando abri a porta, não era só o Nolan que estava lá. A Kala estava com ele e parecia furiosa. Mãe, disse Nolan, com aquele tom de voz que eu me lembrava de quando ele era adolescente e tinha sido pego fazendo alguma coisa errada. Precisamos conversar. Olá, Nolan. Kala. Mantive a voz firme, embora meu coração estivesse acelerado. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos te levar para casa, anunciou Kala,
passando por mim e entrando no hall de entrada do quarto de Winston como se fosse dona do lugar. Essa birra já durou demais. Não estou fazendo birra, eu disse baixinho. Estou trabalhando. Agora moro aqui. Nolan olhou ao redor da elegante entrada, com os olhos arregalados. Mãe, isso é incrível. Mas você não pode simplesmente abandonar sua família. Temos passado por dificuldades sem a sua ajuda. A culpa me atingiu imediatamente, como sempre acontecia. Nolan, sinto muito que você esteja passando por dificuldades financeiras, mas... Desculpe. A voz de Kala quase se elevou a um grito. Você está pedindo desculpas? Estamos prestes a perder a casa porque você resolveu fugir e brincar de casinha com um velho rico. Já chega. A voz de Winston veio do alto da escada, calma, mas carregando uma autoridade inconfundível. Ele desceu lentamente, sua presença preenchendo o espaço. Não creio que tenhamos sido apresentados formalmente. Sou Winston Blackwood e está à minha casa. Nolan endireitou-se imediatamente, tentando parecer respeitável. Senhor Blackwood, senhor, sou Nolan Patterson, filho de Rosalind. Agradeço muito tudo que o senhor fez por minha mãe, mas precisamos que ela volte para casa agora. Você acha? O tom de Winston era perfeitamente educado, mas havia algo por trás dele que me fez pensar em gelo. E por que será? Porque ela é da família, interrompeu Kala, dando um passo à frente com aquele sorriso falso que usava quando queria alguma coisa. Cuidamos dela durante anos e agora ela precisa voltar para casa e cumprir suas responsabilidades. Vi o maxilar de Winston se contrair quase imperceptivelmente. Cuidar dela? É assim que você chama o ato de fazê-la dormir em uma garagem sem aquecimento enquanto leva todo o salário dela? A máscara de Kala escorregou por um instante. Não é isso. Estávamos passando por uma fase difícil temporária. A garagem era só para depois encontrarmos uma solução melhor. Durante 3 anos, disse Winston, com a voz mortalmente calma. Olha, Sr. Blackwood, interrompeu Nolan, tentando retomar o controle. Eu sei que a situação não era perfeita, mas a mamãe entende que a família precisa ficar unida. Ela sempre esteve disposta a ajudar quando precisamos. Ajudar? Repetiu Winston. Sua mãe lhe dava $600 por semana, todo o salário dela, enquanto vivia em condições que seriam inaceitáveis até para um animal. Isso não é ajudar. Isso é exploração. Percebi que Kala estava ficando cada vez mais agitada, com o rosto corado. Você não entende a dinâmica da nossa família. Rosalind sempre foi dramática em relação a tudo. A garagem não era tão ruim assim, e ela sabia que era temporário. Entendo, disse Winston, mantendo a calma em seu tom. E quanto à pneumonia dela? Foi algo dramático também? Ela sempre teve tendência a ficar doente, disse Kala, com desdém. Ela simplesmente não é muito forte. Algo na expressão de Winston mudou, tornando-se mais dura. Senhora Patterson, a senhora se importaria se eu compartilhasse algumas informações com seu filho e sua nora? Olhei para ele com incerteza, sem ter certeza do que ele queria dizer. Quando levei Rosalind ao hospital, continuou Winston, dirigindo-se diretamente a Nolan, o médico disse que o estado dela era compatível com desnutrição prolongada e exposição ao frio. Ela estava gravemente abaixo do peso, anêmica e apresentava sinais de hipotermia. Ele me perguntou se ela era sem teto. Eu vi Nolan estremecer. O médico ficou chocado quando lhe contei que ela estava morando com a família, continuou Winston. Ele disse que nunca tinha visto um caso tão grave de abuso contra idosos, exceto em situações envolvendo dependência química ou doenças mentais. Maus tratos a idosos. A voz de Nolan falhou. Não é isso. Nós não estávamos abusando dela. Nós só precisávamos de ajuda. Você precisava tanto de ajuda que não tinha dinheiro nem para aquecer o lugar onde sua mãe dormia. Você não tinha dinheiro para alimentá-la direito, mas tinha dinheiro para ficar com todo o salário dela toda semana. Kala avançou agressivamente. Escute aqui, seu arrogante. O senhor não sabe nada sobre a nossa situação. Rosalind escolheu nos ajudar. Ninguém a obrigou. Ninguém a obrigou, repetiu Winston, com a voz perigosamente baixa. Senhora Patterson,
A senhora escolheu dormir na garagem ou foi obrigada a dormir lá? Senti todos os olhares sobre mim. Por um instante, voltei a ser aquela mulher assustada que só queria que todos se dessem bem. Mas então me lembrei do aconchego do meu novo lar, do respeito que Winston me demonstrou, da maneira como consegui manter a cabeça erguida com dignidade nas últimas 2 semanas. Disseram-me que era ali que eu tinha que dormir, falei baixinho. A Kala disse que precisava do meu quarto para o escritório dela. E você optou por dar a eles todo o seu salário, ou te disseram que é isso que bons familiares fazem? Disseram-me que era minha responsabilidade, admiti. O rosto de Kala estava ficando cada vez mais vermelho. Rosaline, como você pode dizer isso? Nós nunca forçamos a fazer nada. Você se ofereceu para ajudar. Eu me ofereci para ajudar temporariamente, disse, sentindo minha voz ficar mais firme. Você me disse que seria apenas até Nolan encontrar outro emprego. Isso foi há 3 anos. Está difícil encontrar emprego, protestou Nolan. A economia está difícil. E a economia está difícil para todos, interrompeu Winston. Mas a maioria das pessoas não resolve seus problemas financeiros explorando seus pais idosos. Não a estávamos explorando, gritou Kala. Demos a ela um lugar para morar. Uma garagem, disse Winston secamente. Você deu uma garagem para ela. Enquanto você e seu marido viviam confortavelmente na casa, o dinheiro dela ajudava a pagar as despesas. O silêncio reinou na sala, exceto pela respiração pesada de Kala. Eu podia vê-la tentando encontrar outro ângulo, outra maneira de manipular a situação. Tudo bem, disse ela finalmente, com a voz fria e calculista. Se é assim que Rosaline quer jogar, então tudo bem. Mas não venha chorar para nós quando seu namoradinho rico se cansar de você e te expulsar. Não espere que a gente te aceite de volta. A ameaça tinha o objetivo de me aterrorizar, e 1 mês atrás teria me assustado. Mas agora, olhando para o veneno em seus olhos, percebi algo importante. Eu não estava perdendo uma família amorosa por me defender. Eu estava escapando de pessoas que me viam como nada mais do que uma fonte de renda. Eu não vou voltar, disse eu, em voz baixa, mas com firmeza. Porque isso não tem nada a ver com o Sr. Blackwood. Tem a ver com eu finalmente perceber que mereço algo melhor do que dormir numa garagem enquanto pessoas que dizem me amar levam tudo que eu tenho. O rosto de Nolan se contorceu em uma expressão de desgosto. Mãe, você não está falando sério. Nós somos sua família. A família não se trata dessa forma, Nolan. A família não se aproveita uns dos outros. A família não deixa que seus membros fiquem doentes, sozinhos e desesperados. Mas e nós? Implorou ele. O que devemos fazer? A pergunta que me atormentava há 3 anos de repente soou diferente. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam descobrir como se sustentar, como qualquer outro casal adulto no mundo. Vocês precisam cuidar de si mesmos, eu disse. Do jeito que eu tenho cuidado de mim desde que seu pai foi embora quando vocês tinham 8 anos. Do jeito que eu cuidei de nós dois por 30 anos sem pedir que ninguém sacrificasse sua dignidade e saúde. Winston aproximou-se de mim, uma demonstração de apoio que não passou despercebida por nenhum de nós. Acho que está na hora de vocês irem embora, disse-lhe a Nolan e Kala. A senhora Patterson deixou sua posição clara, e vocês não são mais bem-vindos na minha propriedade. A máscara de Kala finalmente caiu por completo. Vocês duas vão se arrepender disso, Rosaline. Quando as pessoas descobrirem que tipo de mulher abandona o próprio filho por dinheiro, quando descobrirem que tipo de homem rouba mães de suas famílias. Já chega. A voz de Winston cortou suas ameaças como uma lâmina. Você precisa ir embora agora. Nolan agarrou o braço de Kala, provavelmente percebendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Vamos lá, Kala. Vamos embora. Na porta, Nolan se virou para mim mais uma vez. Mãe, eu te amo. Isso não precisa ser permanente. Quando você voltar a si? Eu já recuperei o juízo, eu disse baixinho. Assim que o carro dele saiu da garagem, Winston gentilmente colocou a mão no meu ombro. Como você se sente? Perguntou ele. Refleti sobre isso por um instante, esperando sentir culpa, tristeza ou medo. Em vez disso, senti algo que não experimentava há anos. Alívio.
Sinto-me livre, disse eu, e pela primeira vez em 3 anos, sorri sem precisar forçar. 6 meses depois, eu estava na cozinha da minha pequena casa de hóspedes preparando o jantar para 2. A luz do entardecer entrava pelas janelas que agora eu mantinha abertas sem medo do frio, e a casa estava repleta do aroma aconchegante de frango assado e ervas frescas da horta que eu havia começado atrás da casa. Winston havia se tornado mais do que um empregador. Ele havia se tornado a família que eu nunca realmente tive. Jantávamos juntos 2 vezes por semana, e ele passou a me pedir conselhos sobre assuntos que iam muito além da administração da casa. Quando sua filha ligava do exterior, ele contava a ela sobre a mulher maravilhosa que o estava ajudando a organizar sua vida. E quando os sócios vinham visitá-lo, ele me apresentava como sua indispensável administradora da casa com um orgulho que ainda me fazia corar. As mudanças na minha vida foram notáveis. Minha saúde melhorou drasticamente depois que passei a me alimentar regularmente com refeições nutritivas e a dormir em uma cama quente e confortável. Ganhei 7 quilos, um peso saudável que preencheu meu rosto e me fez parecer anos mais jovem. Winston insistiu para que eu consultasse seu médico particular, que me receitou vitaminas e medicamentos para tratar os danos causados por anos de má alimentação e estresse. Mais importante ainda, redescobri partes de mim que havia esquecido que existiam. Eu era boa em gerenciar pessoas e organizar sistemas. Winston frequentemente me dizia que sua casa nunca havia funcionado de forma tão eficiente, e ele me deu 2 aumentos sem que eu pedisse. Agora eu ganhava $1.100 por semana, mais dinheiro do que jamais havia ganho na vida, e cada centavo era meu. Usei parte desse dinheiro para comprar roupas novas, não peças de grife caras como as que Kala gostava, mas peças bem feitas e confortáveis que me serviam bem e me faziam sentir digna. Também comprei um carro pequeno, nada luxuoso, mas um meio de transporte confiável que me permitia não depender de ninguém. Mas a mudança mais significativa foi o retorno da minha autoestima. Durante 3 anos, me disseram que eu era um fardo, um peso morto, alguém que deveria ser grata por qualquer migalha de gentileza que aparecesse no meu caminho. Agora, eu acordava todas as manhãs sabendo que era valorizada, respeitada e que realmente me importavam comigo. Eu não tinha notícias de Nolan ou Kala desde aquele confronto, 6 meses atrás, e fiquei surpresa ao descobrir que o silêncio era um alívio, e não uma fonte de dor. Winston tinha razão. Eles não me amavam. Eles me usaram. O amor verdadeiro não vem com condições, exigências e dormir em garagens. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Enxuguei as mãos com um pano de prato e fui atender, esperando encontrar Winston chegando para o nosso jantar semanal. Em vez disso, encontrei Nolan parado na minha varanda, com uma aparência mais velha e abatida do que eu me lembrava. Suas roupas estavam amarrotadas e havia olheiras profundas sob seus olhos, que denunciavam o estresse e as noites mal dormidas. "Olá, mãe", disse-lhe baixinho. Por um instante, senti aquela velha e familiar pontada de preocupação e culpa. Ele parecia tão cansado, tão derrotado. Mas então me lembrei dos últimos 6 meses, da paz que haviam sido, de como minha saúde havia melhorado, de como era bom ser tratada com dignidade. "Olá, Nolan. O que te traz aqui?" Ele se remexeu desconfortavelmente, olhando em volta para minha casinha, os vasos de flores nas janelas, o carrinho na garagem. "Você está bonita, mãe." "Muito bonita." "Eu me sinto bem." "E você?" Seu rosto se contraiu levemente. "Para ser sincero, não está nada bem." Kala e eu nos separamos há 2 meses. Senti um lampejo de compaixão, mas ele foi atenuado pela lembrança de como ambos me trataram. "Sinto muito por isso." Bem, ele passou a mão pelos cabelos. "Acontece que quando você não consegue manter um certo estilo de vida, algumas pessoas perdem o interesse no relacionamento." Observei seu rosto, percebendo a dor ali presente, mas também reconhecendo algo mais, uma clareza que não existia antes. "Mãe, posso entrar? Gostaria de conversar com você." Hesitei por um instante, depois dei um passo para o lado para deixá-lo entrar. Ele olhou em volta da pequena sala de estar com admiração, observando os móveis confortáveis, a iluminação aconchegante e os livros nas prateleiras. "Isso é realmente lindo, mãe. Você deixou tudo muito bonito." "Obrigado." "Gostaria de um café?" "Isso seria ótimo." Enquanto eu preparava o café na cozinha, podia sentir o olhar dele sobre mim.
Quando me juntei a ele na sala de estar com duas canecas fumegantes, ele estava sentado na beirada do sofá, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Vim pedir desculpas, disse-lhe sem rodeios. E antes que você diga qualquer coisa, eu sei que um pedido de desculpas não resolve nada. Sei que provavelmente é muito pouco, muito tarde, mas eu precisava que você soubesse que agora entendo a gravidade da minha situação. Dei um gole no meu café e esperei que ele continuasse. Depois que você foi embora, as coisas desmoronaram muito rápido. Sem a sua renda, não conseguíamos manter o estilo de vida ao qual Carla estava acostumada. Ela ficou cada vez mais ressentida, me culpando por não conseguir sustentá-la da mesma forma que você sustentava nós duas. Ele fez uma pausa, olhando fixamente para a xícara de café. Só percebi que ela estava nos manipulando depois que ela foi embora. Ela me convenceu de que você estava exagerando sobre a garagem, dizendo que estava sendo dramático, que estava exagerando o quão frio ou desconfortável era lá. Ela disse que você só estava tentando nos fazer sentir culpados. E você acreditou nela. Eu queria acreditar nela, admitiu ele, porque se eu acreditasse nela, não precisaria encarar o fato de que estava deixando minha mãe viver como uma sem-teto enquanto eu ficava com o dinheiro dela. A honestidade em sua voz me surpreendeu. Este não era o homem defensivo e arrogante que estivera no saguão de Winston 6 meses atrás. Nolan, eu disse suavemente, por que você nunca veio ver como eu estava na garagem, nem uma única vez? Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Porque eu sabia que se visse como você estava realmente vivendo, teria que fazer alguma coisa a respeito. E eu não estava pronto para abrir mão do dinheiro. Eu não estava pronto para assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Ao menos ele estava sendo honesto. Mãe, eu sei que não mereço perdão. Sei que te magoei de maneiras irreparáveis, mas queria que você soubesse que consegui um emprego de verdade, 40 horas por semana em uma fábrica. Não é glamouroso, mas é um trabalho estável e com um salário decente. E aluguei um pequeno apartamento que consigo pagar. Que bom, Nolan. Estou orgulhoso de você por assumir a responsabilidade. Não estou te dizendo isso porque quero algo em troca, continuou ele rapidamente. Sei que você está feliz aqui, e deveria estar. Você merece ser bem tratada. Eu só queria que você soubesse que finalmente entendi o que te fiz passar. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, e me vi realmente olhando para o meu filho pela primeira vez em anos. Sem a influência de Carla, sem a sensação de direito e as exigências, pude vislumbrar o menino que criei, aquele que costumava me ajudar a carregar as compras e que me dizia que me amava todas as noites antes de dormir. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse finalmente. Qualquer coisa. Você se lembra de quando tinha 12 anos e pegou pneumonia? Eu fiquei acordada com você por 3 noites seguidas, medindo sua temperatura, garantindo que você conseguisse respirar, dormindo na cadeira ao lado da sua cama porque eu estava muito preocupada com você. Os olhos de Nolan se encheram de lágrimas. Eu me lembro. Quando eu estava com pneumonia morando naquela garagem, você sequer sabia que eu estava doente. Ele fechou os olhos e, quando os abriu, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não. Eu não sabia. Eu não prestei atenção. Estava tão concentrado nos meus próprios problemas que nem vi que minha mãe estava morrendo bem na minha frente. A confissão pairava entre nós, dolorosa, mas necessária. Não posso voltar atrás e mudar o que aconteceu, continuou ele, com a voz embargada. Não posso devolver esses 3 anos. Não posso desfazer o estrago, mas queria que você soubesse que agora eu vejo o que fiz e estou horrorizado. Senti lágrimas arderem nos meus olhos, não de tristeza, mas de algo mais próximo do alívio. Era isto que eu precisava ouvir. Não promessas de melhorar. Não desculpas ou justificativas, mas o reconhecimento da verdade. Eu te perdoo, Nolan, eu disse baixinho. Mas não vou esquecer e não vou deixar que isso aconteça de novo. Ele assentiu com a cabeça, enxugando os olhos. Eu não esperaria que você fizesse isso. Eu não gostaria que você fizesse. Conversamos por mais 1 hora, e foi a conversa mais sincera que tivemos em anos. Ele me contou sobre seu trabalho, seu pequeno apartamento, a terapia que havia começado para entender como se tornará o tipo de pessoa capaz de explorar a própria mãe. Eu lhe contei sobre meu trabalho com Winston, sobre como era bom ser valorizada e respeitada.
Quando se levantou para sair, parou junto à porta. Mãe, você acha que, talvez algum dia a gente pudesse jantar juntos? Não aqui, acrescentou ele rapidamente. Eu sei que este é o seu refúgio. Talvez em um restaurante ou algo assim. Eu gostaria de tentar reconstruir algum tipo de relacionamento com você se você estiver disposta. Um relacionamento de verdade desta vez, baseado em respeito mútuo. Considerei o pedido dele com atenção. A antiga eu teria dito sim imediatamente, desesperada para manter qualquer vínculo com meu filho. Mas a nova eu, a eu que aprendeu a se valorizar, precisava pensar no que eu realmente queria. Eu gostaria disso, eu disse finalmente. Mas vamos com calma. E se você alguma vez mesmo, tentar me manipular ou se aproveitar de mim de novo, eu te excluirei da minha vida para sempre. Não te darei outra chance depois desta. Eu entendo. E mãe, obrigada por me dar até isso. Eu sei que não mereço. Enquanto observava partir, senti algo que nunca esperava, esperança pelo meu filho. Não a esperança de que ele voltasse a ser o homem-criança dependente que precisava do meu dinheiro, mas a esperança de que ele continuasse a se tornar o adulto responsável que finalmente estava começando a ser. 20 minutos depois, Winston bateu à minha porta, trazendo uma garrafa de vinho e exibindo seu habitual sorriso gentil. Vi um carro na sua garagem, disse ele quando deixei entrar. Está tudo bem? Meu filho veio me ver, eu disse. Para pedir desculpas. Winston ergueu as sobrancelhas. E o que você acha disso? Enquanto servia o jantar, fiquei pensando nisso, considerando a questão seriamente. Cautelosamente otimista, eu disse finalmente. Ele parece entender o que fez de errado, mas levará tempo para reconstruir a confiança. Isso parece muito sensato, disse Winston. Você se tornou bastante bom em se proteger. Enquanto jantávamos juntos, conversando sobre nossos respectivos dias, fiquei maravilhado com o quanto minha vida havia mudado completamente. 1 ano atrás, eu dormia em uma garagem, definhando lentamente por negligência e exploração. Agora eu tinha uma casa linda, um trabalho gratificante e pessoas na minha vida que realmente se importavam com o meu bem-estar. Pensei na mulher que eu tinha sido antes, sempre generosa, sempre se sacrificando, sempre colocando as necessidades dos outros antes das minhas. Aquela mulher tinha sido boa e gentil, mas também tinha sido uma vítima. Essa nova versão de mim mesma ainda era boa e gentil, mas também era forte. Ela conhecia o seu valor. Não aceitaria menos do que merecia. Depois que Winston foi embora naquela noite, sentei-me na minha pequena varanda, olhando para os jardins que ele me incentivara a plantar. A noite estava quente e tranquila, embalada pelo som dos grilos e pelo zumbido distante da cidade. Refleti sobre a visita de Nolan, sobre seu genuíno remorso e seus esforços para mudar. Esperava que ele continuasse nesse caminho, mas também sabia que suas escolhas eram de sua responsabilidade, não minha. Eu havia cumprido minha missão de criá-lo. Agora, minha missão era cuidar de mim mesma. Pela primeira vez na vida, eu estava verdadeiramente livre, livre da obrigação de me sacrificar pelos outros, livre do medo da solidão, livre da crença de que meu valor era medido pelo quanto eu podia dar. Eu tinha 66 anos e finalmente estava aprendendo a viver. Agora, estou curiosa para saber o que vocês, que ouviram minha história, fariam se estivessem no meu lugar? Já passaram por algo parecido? Comentem aqui embaixo. Enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são favoritas do canal e que certamente irão surpreendê-los. Obrigado por assistir até aqui.